Vê Notícias recebe hoje Ivoneide Caetano, ela foi candidata à prefeitura de Camaçari. Sua primeira tentativa ao posto, ela teve 40% dos votos pelo PT. Hoje ela é superintendente da Assembleia Legislativa e também pré-candidata a deputada no ano que vem. Obrigada, Chayane, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui com você, com sua equipe, essa equipe jovem, né, de empreendedores, como é bom. E a gente poder estar aqui, graças a Deus a pandemia está mais um pouquinho, a vacina chegando aos poucos, isso nos dá uma certa tranquilidade. E é um prazer enorme estar aqui nesse Ver Notícias, né? Estou à sua disposição. Ivoneide, você foi candidata, né, num ano atípico da Covid, um ano eleitoral que foi muito difícil, em que aquela antiga, né, forma de fazer campanha, que é o corpo a corpo, o movimento de ir às casas das pessoas, falar com o povo de perto, tudo isso ficou restrito por conta da Covid-19. Você enfrentou isso na sua primeira eleição, já como cabeça de chapa para a prefeitura do 4º colégio da Bahia. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência extraordinária, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado, muito embora não esteja hoje prefeita, mas foi uma campanha vitoriosa. Né? Foi aquele voto de coração, aquele voto de pessoas que acreditou no nosso projeto. Eu pude conversar com muita gente, pude reunir muitas mulheres, porque eu comecei um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que no início, um ano antes das eleições, bem um ano bem antes, eu já estava organizando um grupo de mulheres. Eu fiz um encontro no Clube Social, antes da pandemia, já com quase 2.000 mulheres. Né? Então, porque assim, lá em Camaçari, Chaiana, a gente faz política a vida inteira, na época de campanha, fora de campanha. Caetano preparou a cidade para isso. Então, é uma cidade de pessoas politizadas que gostam da política. É óbvio que a pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Todos nós tivemos que nos readaptar na pandemia. A minha mãe, com 76 anos, aprendeu a usar a internet, fez Instagram, WhatsApp, né? Então, e a gente também, a gente teve que falar nos grupos, falar pelas redes sociais, mas foi muito bom. Eu saí muito feliz, muito contente, e a sementinha foi plantada, não é? E agora estamos nos organizando para os próximos passos na política. Seu próximo passo caminha para uma candidatura a deputada. Vai ficar aqui pela Bahia ou vai para Brasília? Pois é, estamos nessa fase de construção. Né? Eu hoje faço parte do Partido dos Trabalhadores, é um partido que é liderado pelo nosso governador Rui Costa, nosso senador Jacques Wagner, o nosso presidente Lula, né, obviamente, por Caetano, que é nosso líder em Camaçari. Temos também outros partidos da base aliada, porque em Camaçari a gente tem um projeto de poder na cidade. Né? Então, antes de qualquer candidatura, mesmo uma candidatura para deputada federal e estadual, a gente dialoga com as forças políticas. Né? E essas forças políticas entenderam que é melhor que eu venha como deputada federal. Então, estou nessa construção dessas conversas, agora é hora das conversas, dos namoros, né? E está muito bacana. E eu estou preparada para chegar em Brasília e poder ajudar o presidente a governar esse Brasil. Né? Mulher, eu acho que já é hora das mulheres participarem da política, importantíssimo. Na Bahia hoje temos 3 deputadas. Temos a Tieron, que você até entrevistou recentemente, eu pude assistir. A Tieron que entrou como suplente. Né? Mas temos a Alice Portugal, do PCdoB, uma deputada combativa, a companheira Alice da Mata, do PSB, né? E a Daiane Pimentel, que é do PSL. Muito pouco, né, Daiane? Eu torço, a gente está tendo agora na discussão na Câmara Federal a cota para as mulheres, né, serem candidatas. E, aparentemente, pelo que está sendo votado, só em 2032 a gente vai ter 30% ainda das cotas, das cadeiras federais reservadas para as mulheres. Ainda é um longo caminho que a gente tem que percorrer. 2022 a gente tem uma eleição com o atual senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, disputando. Estamos falando de uma terceira via, talvez, com o ministro da Cidadania, João Roma. Eu, particularmente, não acredito numa terceira via, né, que chegue a tempo aí, 2022 já é ali, a gente já está na metade de setembro. É uma eleição que vai dividir bastante a Bahia, vai ser complicada, né?
Veja só, eu tenho andado muito a Bahia. Já comecei a andar, visitar alguns municípios. E realmente tem há uma controvérsia aí, se essa terceira via é o João Roma ou se é o próprio Assemineto. Porque se você observar, né, hoje temos dois palanques. Temos o palanque que é liderado pelo PT, na pessoa do presidente Lula, falando de Brasil. Né? E temos um outro palanque, que é o palanque do presidente. Né? Mesmo estando muito mal avaliado, mas ele tem ainda os seguidores deles. Né? A gente viu o 7 de setembro, por exemplo. Tivemos dois palanques nas ruas, o PT e o palanque do presidente. Teve a outra movimentação essa semana, que foi um fracasso, né? Dessa terceira via. Né? E aonde estava a CM? Em qual palanque ele está hoje? Está um pouco isolado, né? Sozinho. Né? Então, assim, o Roma está andando, a Bahia não vai cair, não vai mais aventurar. Ele falava isso aqui agora com o seu colega, porque o Brasil aventurou com o Bolsonaro e está vendo o resultado. Camaçari aventurou com o prefeito que está lá do DEM e está uma catástrofe. Então, vivemos um momento de muitas dificuldades, sobretudo na questão econômica, o desemprego aí muito grande, a fome chegando a 19 milhões de desempregados, são mais de 100 milhões de pessoas com dificuldade alimentar, a gente tem visto, então nós não vamos aventurar. Então eu estou muito certa que na Bahia o nosso senador Jacques Wagner está chegando com muita força, está aí com muita força, para dar continuidade ao trabalho que Rui tem feito, graças a Deus a gente tem Rui aqui na Bahia, porque tem estado que não tem um governador com a competência, com amor por gente, como o Rui, ele tem provado isso, sobretudo na área da saúde. Então, eu vejo, né, que a Bahia, nós temos, de um lado, o Jacques Wagner, do outro temos o Roma, que não está com a máquina na mão. Né? Eu até arrisco a dizer, Chayane, que eu nem sei se o Assemineto vai ficar até o final, ou se vem como federal, como senador, não sei, mas eu acho, né, que a Bahia não vai correr risco de retroceder. Na última eleição, o prefeito Assemineto desistiu nas vésperas, né, de ser candidato. Agora, o atual ministro da Cidadania, João Roma, ele foi desautorizado ontem pelo partido, pelos republicanos, a falar em nome do partido como sendo candidato a governador. Então, isso aí também já é uma grande preocupação, né? De repente, vir um comunicado oficial do partido dizendo que ele não é candidato e que ele não pode mais se pronunciar dessa forma. Demonstra, acho que no mínimo, uma unificação, pelo menos, da esquerda já, em um nome que eu acho que a direita ainda não está conseguindo fazer aqui na Bahia, pelo menos. A senhora defende que que o senador e candidato a governador Jacques Wagner traga, então, o nome de uma mulher na vice? Eu defendo que o presidente Lula traga uma mulher, que Wagner traga uma mulher. Eu defendo que as mulheres participem do espaço de poder, é importantíssimo. Acabamos de falar aí os números das deputadas federais, que não são na Bahia. Então, é preciso que haja um equilíbrio. A sensibilidade da mulher é da mulher. Queria falar um pouquinho sobre Camaçari. A senhora criticou a gestão do Elinaldo e eu queria que a senhora pontuasse hoje quais são as principais dificuldades que Camaçari enfrenta desde que o atual prefeito assumiu, então, o mandato. Camaçari é uma cidade forte, né, do ponto de vista econômico, uma cidade que arrecadou ano passado 1 bilhão e 700 milhões. É uma cidade que não depende de recurso federal, ela por si só ela se sustenta. Mas é uma cidade hoje que está mal administrada. A gente anda em Camaçari e a sensação que a gente tem é de abandono. Hoje eu passei pelos POCs, pelo Parque Verde 1 e 2, Massaranduba, Glebacê, e a gente vê a cidade feia, com lixo nas ruas, com mato. Sabe aquela casa grande, desarrumada? É como está a nossa Camaçari. Sem contar o desemprego. Chayane, são 105 mil pessoas desempregadas dentro de Camaçari, os números. Imagine. Das pessoas que estão aptas ao mercado de trabalho. Imagina, são 300 mil habitantes. Vamos tirar aí os idosos, vamos tirar aí as crianças. Temos 103 mil pessoas desempregadas. É muita gente. Camaçari é um polo que sempre foi de trabalho muito grande. E agora, com a saída da Ford, agravou mais, né, a Ford, que 100 anos de Brasil, e o presidente Bolsonaro entrar para a Ford ir embora do Brasil, e de Camaçari. E que esse impacto ainda a cidade não está de tudo sofrendo, porque tem as rescisões trabalhistas, as indenizações,
as pessoas estão ainda com esse recurso se sustentando, né? Mas nós sabemos que daqui a 4, 5 meses vai ficar ruim. E é bom lembrar que o prefeito, com essa quantidade de pessoas desempregadas, não se preocupou em orientar esses funcionários, trazer um consultor para poder apresentar quem quisesse empreender, por exemplo, né? Para poder fazer um plano de negócio e tal. As pessoas pegaram o dinheiro, colocaram no banco e ficaram sem ter o que fazer. E você sabe que a ansiedade é grande. Não é? Então, é realmente muito triste, sem contar, além do desemprego, a saúde que não funciona. Caetano volta? Eu torço, né? Caetano contribuiu muito com Camaçari, com a Bahia. Ele é apaixonado por aquela cidade. Quando foi prefeito, teve um olhar especial, um olhar diferente. Cuidou de todo o segmento da sociedade. Nós tivemos uma secretaria da mulher no governo de Caetano, que hoje não temos mais. Tivemos um centro de referência que funcionava divinamente bem. O comércio era pujante. Hoje, quando eu ando no comércio, as pessoas falam assim, Ivoneide, hoje a prefeitura paga, a gente nem sabe se pagou. Na época de Caetano, a gente já se preparava para o dia que a prefeitura pagava, porque o dinheiro ficava em Camaçari, hoje não fica mais. Hoje as pessoas de fora invadiram a prefeitura para trabalhar, levam os nossos recursos e as áreas ficam empobrecidas. Então, ele está hoje apto, graças a Deus, a justiça foi feita, ele tem o processo dele anulado, está no governo de Rui dando uma grande contribuição e vai trabalhar para que o nosso Jacques Wagner venha governar a nossa Bahia a partir de 2022, 2023, né, que é quando assume. Mas eu sou muito fã dele, né? Não é só por questão de ser meu marido. Antes de me apaixonar pelo homem, eu me apaixonei pelo político, eu sempre faço questão de dizer isso. Ele tem toda essa condição e está hoje credenciado, né, a se candidatar a qualquer coisa. Hoje a gente tem uma divisão muito clara no país, que a gente teve a vida inteira um grande histórico, né, que era a direita versus a esquerda. E aí a gente viu esse fenômeno acontecer em 2018, que foi Bolsonaro, né, vindo, cortando isso e se elegendo presidente, algo que até então ninguém imaginava que poderia acontecer. A gente já está há 3 anos e pouco, né? 2 anos e pouco, quase 3, do governo de Jair Bolsonaro. E eu queria que a senhora fizesse uma análise do governo. Na sua opinião, quais são os pontos, principalmente, que atingiram, na sua opinião, a Bahia, né? Já que a senhora deve ser nossa representante na próxima eleição lá em Brasília. Eu quero novamente reforçar a felicidade da gente ter um governador hoje que tem tido competência, que tem tido compromisso com o povo da Bahia, em cuidar do nosso Estado. Se não fosse o nosso Rui, nós estaríamos numa situação pior hoje, porque as nossas políticas públicas todas hoje não existem mais no Brasil. Essas políticas foram desmontadas a partir do golpe da presidenta Dilma, a partir de quando Temer assumiu o Brasil. Você lembra que houve o congelamento dos gastos públicos e que impactou diretamente na saúde, na educação. Ontem, por exemplo, eu conversava com uma senhora lá em Camaçari, ela dizia assim, Ivoneide, eu me informei, né, no programa do governo federal, e hoje eu estou formada, com certificado na mão, eu não acho trabalho, não posso pagar o FIES. É uma frustração, né, Chayane? Imagine. Então, a gente viu aí a educação, por exemplo, as faculdades federais não tem mais o que fazer, não estão conseguindo sequer pagar a conta de água e de luz, que foi um retrocesso. A gente viu o ministro do presidente dizer que para que pobre está em salas de aula, em universidade? Mais ou menos assim que ele falou. Né? Então, é de uma grosseria, de uma estupidez. É um governo homofóbico, racista, machista. Né? Então, olha, eu fico assim pensando. Você falou assim, naquela época havia aquela discussão direita, esquerda, tá, Bolsonaro veio quietinho por ali, dizendo que era o Messias, mas com arma na mão. Né? E eu quero falar isso até para os evangélicos. Não precisa ser crente para saber que Deus prega o amor, né? Que Deus prega a vida. Então, o cara que chega na televisão e só fala de ódio, só fala de matar, só fala de armamento, tem uma coisa errada com essa pessoa. Então, a Bahia perdeu muito. Estamos lidando aí agora com várias crises, e ele não tem mais o que fazer. Tanto não tem que fica criando outras crises. Agora resolveu brigar com o STF, brigar com as instituições, vai lá, briga, recua, que é exatamente porque não tem discurso para falar para os brasileiros. Né? E a nossa esperança é realmente o presidente Lula. Eu estou muito otimista. Lula que está com 74 anos, mas cheio de energia, né? Tem experiência, tem credibilidade, dialoga com o mundo, é respeitado.
Então, o Brasil, graças a Deus, que estamos tendo essa outra oportunidade de devolver o Brasil para os brasileiros, né, as pessoas que moram, que vivem aqui. O presidente Lula esteve aqui na Bahia, eu participei da coletiva dele, e em dos passeios dele, né, por assim dizer, ele foi em Camaçari. Como é que foi essa recepção dele lá e do povo com ele? Gente, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de estar com ele. Falei, presidente, eu vim trazer 53 mil abraços do povo de Camaçari. Lula é um homem do povo, ele gosta de gente. Você deve ter observado, Chayane, que na a dança dele pelo Nordeste, ele dialogou com a sociedade civil toda. Ele dialogou com os quilombolas, com a cultura, com os negros. Que coisa linda, né? Um presidente que para ver a diversidade. E aqui não foi diferente. Né? Ele foi para a Assembleia, foi para a Liberdade, foi para Camaçari, para o Cimatec, que é um espetáculo, ali é uma coisa extraordinária do ponto de vista da tecnologia. E eu tive o privilégio de poder estar com ele, né, conversar um pouquinho, e fiz um pedido para ele. Eu disse, presidente Lula, obrigada, né, por não desistir da gente. Né? E eu vou lhe pedir que não desista mesmo, porque o Brasil precisa do senhor, nós precisamos do senhor. O povo da periferia precisa desse olhar atencioso, porque as pessoas estão com fome. Está faltando comida na mesa do povo, Chayane. Hoje mais da metade do Brasil está em insegurança alimentar. Né? Insegurança alimentar é quando as pessoas não sabem se vão ter pelo menos uma refeição no dia para fazer. Pois é, hoje as pessoas não fazem mais compra, fazem contas. Como disse uma amiga minha essa semana, não fazemos mais compras, fazemos contas. A dona de casa chega no mercado, fica desesperada, porque não dá para levar nada para casa mais. Carne não come mais. Que cena triste, mulheres na fila dos açougues para poder ganhar ossos para alimentar seus filhos, né? De um Brasil tão rico, tão próspero, né? Realmente, olha, se a gente fosse falar dos problemas que o Brasil está enfrentando, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, porque realmente está difícil e triste para a gente que acompanha de perto, e diariamente, quase que instantaneamente, né, tudo que vem acontecendo. Cada vez que eu vejo uma pessoa na rua com fome, tá cada vez assim mais difícil. Eu acho que a gente começa a perceber coisas assim. Eu vejo de pessoas, por exemplo, que não têm muito acompanhamento da política, mas que, por exemplo, passam a acompanhar. Eu ouvi um exemplo esses dias que foi muito curioso, que foi, nossa, como o número de cachorros nas ruas aumentou. E como essa pessoa soube, por mais falta de conhecimento político mesmo que tivesse, como essa pessoa soube identificar que aquele aumento daqueles animais na rua vinha muito... Imagine, se aqueles animais estão ali passando fome na rua, muitos foram abandonados, porque as famílias já não têm comida para se alimentar. Imagine para alimentar um animal. Então, hoje... E a pessoa usou exatamente essa frase. Hoje, cachorro e gente disputa a comida no lixo. É exatamente isso. Eu, em Camaçari, fiz uma campanha recentemente, Camaçari Solidário. Foi uma campanha de arrecadação de alimentos. Você não tem noção do que eu vi, do que eu vivi. Teve casos da pessoa receber o alimento e chamar a vizinha de dividir. Né? E ter apenas um pacote de café e chamar, traz um saco e eu vou dividir o café com minha vizinha. Então, tem uma coisa muito bacana, que é muito nosso, do povo brasileiro e da Bahia, os baianos, que é a solidariedade mesmo. As pessoas são solidárias. E isso é muito bom, né? É bom a gente lembrar isso. E lembrar que precisamos ter governantes que também sejam solidários, que não deitem para dormir, sabendo que se alimentou bem, mas que tem alguém que não está dormindo. Porque uma coisa sou eu, mãe, dormir com fome. Outra coisa é eu ver o meu filho dormir com fome. No momento que a gente vive de tanta inflamação da violência, que a gente lembre exatamente o que a senhora falou, que a gente lembre como a gente é um povo fraterno, né? E que a gente volte, principalmente, né, a seguir, seja qual religião cada pessoa siga, né? Mas o preceito principal de amar uns aos outros, né? Porque no governo do presidente Lula foi uma das grandes coisas que ele mais falava, que era a fraternidade, né, entre o povo. Gente, eu vinha falando sobre isso ali agora no carro. Eu quero aproveitar para fazer um apelo aqui. Por favor, chegar a sua vez, vai tomar a vacina. Eu encontrei pessoas que disseram assim, eu não tomei a vacina porque eu não quis pegar fila.
Outras porque a igreja disse que não preciso vacinar. O que é isso, gente? Não dá para você querer discutir com a ciência, né? Os filhos da gente nascem, a gente pequenininho, a gente leva para uma vacina. Aquela vacina, antigamente, ficava um buraco no braço. Era o beta CG, né? Né? Eu tenho a marquinha até hoje. Essa vacina do Covid nem fica com marca nenhuma. A agulhinha entra, sai, você fica linda, maravilhosa. Vai poder ficar bem, dormir tranquila, porque na pandemia ninguém dormia tranquila. E a gente até hoje não dorme ainda. Eu fico brincando, digo assim, quando a gente sai na rua, que dispersa um pouquinho, volta para casa com aquele sentimento de que, poxa, eu fiz algo errado. Sabe aquela criança que vai para a escola e filou a aula e volta para casa com consciência doendo? É assim que a gente fica. Né? Então, a vacina está chegando, não tem outro remédio, não. Falam que está aquele em teste, mas o que a gente tem de certo hoje é a vacina. Então, eu quero fazer um apelo. Quem não se vacinou ainda, corre lá, né? Vacine, porque, gente, é a sua vida e é também a vida do próximo. Não é só por você. Você vai se vacinar para cuidar do seu vizinho, da sua vizinha, do seu familiar. É importante a gente lembrar que a vacina é um pacto coletivo. Sim. Tem muita gente que não pode tomar vacina porque o seu corpo não aceita, porque tem algum tipo de deficiência. Existem pessoas que não podem realmente utilizar a vacina. Então, a gente se vacina para exterminar o vírus e proteger também essas pessoas que não podem tomar a vacina. E para evitar as variáveis, como a Delta, que está aí, né? Talvez evitando que a gente tenha o carnaval, evitando que a economia volte a girar. Olha o problema todo que a gente já está enfrentando, né? Pois é, eu estou ansiosa que chegue a terceira dose. Isso, para todo mundo. Para tomar, eu vou tomar. Quando chegar a minha vez, estarei lá na fila. Foi um prazer receber a senhora aqui. Eu adorei a entrevista. A senhora é muito carismática. Torço muito pelo seu futuro. Queria que a senhora encerrasse deixando um recado para os nossos leitores. Oh, gente, eu quero agradecer a você, né, por esse convite. Fiquei muito feliz. Vocês precisam vir aqui, viu, gente, falar com essa menina bonita, porque isso aqui é um sucesso. Né? Tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Muita gratidão, viu, Chayane? Muita gratidão. E é isso, eu quero dizer para os seus leitores que vamos esperançar. Eu sei que está difícil. Quero também falar um pouco da necessidade de que as pessoas de bem participem da política. É chato, mas é o que vai definir a sua vida. É o que vai melhorar a vida do povo ou vai piorar. Então, é importante que todos nós sejamos engajados nessa luta e que nas próximas eleições nós vamos fazer diferente. Vamos eleger algumas mulheres. Não querendo desmerecer os homens, não é campanha contra os homens, não. Né? Mas para dar um equilíbrio, porque a mulher tem uma sensibilidade mais aguçada, não é? E Deus já fez o homem e a mulher. Né? Então, o homem e a mulher. Né? É uma dupla que tem dado certo em todos os campos e é preciso também, porque o Brasil precisa dessa sensibilidade e desse amor. E no mais, agradecer, né? E é isso aí. O B Notícias fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana.